capítulo de número 2, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Eu quero pregar nessa noite sobre o espírito do anticristo. Que espírito é esse? E de que forma ele opera? E em quem ele opera? O espírito do anticristo. Que espírito é esse? De que forma ele opera? E em quem ele opera? Quando se encontraram, digam amém. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Amém? O anticristo, em primeiro lugar, qual é a definição da palavra Cristo? A palavra Cristo, no grego, é a transliteração da palavra hebraica Messias. Tanto a palavra hebraica Messias como a palavra grega Cristo significa ungido. Tenham comigo, ungido. Ungido. Por isso que Jesus é chamado Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é o título que Jesus carregava de ungido. Messias, Cristo, ungido. O anticristo será o opositor, aquele que tomará o lugar de Cristo na terra. E quando nós começamos a folhear a Bíblia, nós vamos ver mais ou menos as características deste homem chamado anticristo. Esse homem será um homem carismático, intelectual, que conquistará a admiração de todos que habitam sobre a terra. Ele terá o seu governo mundial. Ele vai governar todos os continentes, todos os povos, todas as nações,
gente de todas as tribos, língua, raça e nação se prostrarão a Ele. Ele será um grande líder. Ele governará a terra num período de 7 anos. Mas Ele só vai aparecer no cenário mundial quando eu e você, que somos salvos, não estivermos mais aqui. A igreja será arrebatada. A igreja subirá para o céu. A igreja vai ser galardoada. A igreja passará pelo tribunal de Cristo. A igreja vai se casar com o noivo, que é Jesus Cristo. E quando a igreja subir, o anticristo aparecerá. Mas eu não quero pregar sobre o anticristo. Para mim falar sobre ele nessa noite, eu precisaria de no mínimo 1h30 para falar do anticristo. Eu quero falar sobre o espírito do anticristo, porque o anticristo é uma coisa, o anticristo é outra. O espírito do anticristo é outro. O anticristo é um homem levantado por Satanás, e o espírito do anticristo será a unção demoníaca. Isso é que eu posso chamar de unção. O poder demoníaco, a influência satânica, porque o versículo que acabamos de ler, o versículo 9 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então esse homem receberá um espírito, um poder, uma influência do mal, e ele usará esse poder, ele usará essa influência, ele usará esse espírito para enganarem ou enganar os que ficarão sobre a terra. No capítulo de número 24, versículo 5 de Mateus, Jesus falou para os judeus assim, e surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Muitos serão enganados por ele. Para você ter ideia, até o povo judeu, até a nação de Israel será enganado pelo anticristo. Jesus se queixando dos judeus, no capítulo 5, versículo 43 de João, ele disse assim: eu vim em nome do meu Pai, eu não vim no meu próprio nome, eu vim no nome do meu Pai, eu vim no nome daquele que me enviou, e vós não crestes em mim, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o crerão. Sabe de quem Jesus está falando? Dele, do anticristo. Mas o que é o espírito do anticristo? Desde quando o espírito do anticristo atua na terra? Desde que a igreja foi gerada, desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo dos discípulos, que esse espírito ele está atuando. E uma das características desse espírito do anticristo é levar dezenas, centenas e milhares de crentes a se esfriarem na fé e a entrarem em um estado chamado apostasia. O estado de apostasia é a condição em que o crente chega e não há mais jeito para eles. A Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes, e de todas as 7 vezes o Senhor levantará. Muitos poderão se
desviar do caminho e retornar para o caminho. Muitos poderão sair da casa do pai como o filho pródigo saiu e depois retornar. Mas olha a Deus, para que o espírito do anticristo não tome de conta da sua vida e você entre em um estado chamado maldito estado de apostasia. Quer ver? Abramos a Bíblia, por favor, no livro de 2 João, capítulo de número 2, para ver o que o apóstolo fala sobre isso. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Igreja, isso aqui é muito sério. O espírito do anticristo está atuando na vida de crentes. Segundo, 1 João, se eu falei segundo, me perdoe, é 1 João. Capítulo, não é evangelho, é epístola. Capítulo de número 2, versículo 18. Diz assim: filhinhos, e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, vem quem? O anticristo. Também agora muitos se têm feito o quê? Anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Como é que você sabe que alguém se faz um anticristo? Que alguém se torna um anticristo? Como é que você sabe? Que alguém está possuído pelo espírito do anticristo. O mesmo espírito que atuará no anticristo. Versículo 19 tem a resposta. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Eles não ficam. Eu vejo o pastor pegar esse versículo e distorcer esse versículo para crente quando quer sair de uma igreja para outra igreja. E diz, a Bíblia diz, eles saíram de nós porque não era nosso. A Bíblia não está tratando disso aqui. Não está falando de denominação. A Bíblia está falando aqui da congregação, do povo de Deus. São aqueles que entram no estado de apostasia. Esses se tornam um anticristo. E a Bíblia diz que a característica de um anticristo, sabe qual é? Ele se opõe a tudo aquilo que é Deus. Alguém que se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus, se opõe ao evangelho, se opõe ao cristianismo, se opõe à oração, se opõe ao jejum. Hoje você encontra crentes, irmãos, que antes pregava sobre dízimo e oferta, hoje eles pregam contra dízimo e oferta, espírito de anticristo. Ou nós encontrávamos crentes que pregavam sobre oração, hoje eles estão pregando contra a oração, espírito de anticristo. Você encontrava crente que pregava sobre evangelismo, hoje eles pregam contra evangelismo, espírito de anticristo. Nós estamos encontrando crentes que pregavam contra o pecado, e hoje eles dizem que um pouquinho não faz mal, que Deus só quer o coração, espírito de anticristo. Está uma geração de crentes que estão possuídos por esse espírito de anticristo, e eles não conseguem ficar no meio do povo de Deus. Por isso que João diz, nós estamos vendo que é a última hora. Por que eles estão saindo? Porque eles não são de nós. Porque se fossem de nós, eles estavam conosco, adorando ao Deus verdadeiro, glorificando o Deus verdadeiro, servindo o Deus verdadeiro. Por isso que estamos sabendo que já é a última hora. Eu não estou falando aqui, porque hoje até para mim pregar aqui eu tenho que ter cuidado nas palavras quando eu vou falar, porque tem gente que me entende mal. Eu não estou falando de quem saiu daqui e foi para outra igreja tem um espírito anticristo. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando quem saiu da fé, quem abandonou a fé, quem servia a
serve mais. Entrou no estado de apostasia. Você sabe o que é o estado de apostasia? É você perder toda a sua fé na palavra de Deus. Sabe o que é estado de apostasia? É você deixar de acreditar na Bíblia para acreditar nos homens. Tem gente que dá mais credibilidade a que o que os homens falam do que a própria Bíblia diz. Esse espírito do anticristo, o que ele faz? Ele leva as pessoas ao erro através do engano, ou seja, ele engana as pessoas. E uma das estratégias do anticristo que ele vai usar na terra será tudo o que o povo quer. Sabe o que ele vai usar, Marquinhos? Sabe o que ele vai usar, missionário de Maria? Ele vai usar sinais, prodígios de engano. Não é isso que o povo está procurando nas igrejas? O povo não quer sinais, o povo não quer prodígios, o povo não quer milagres, o povo não quer prosperidade. O anticristo oferecerá tudo isso a você. Se assombrem, se assustem com o que vou dizer, mas tem líderes espirituais no Brasil que estão possuídos pelo espírito do anticristo. As pessoas procuram eles por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles operam, por aquilo que eles dão. As pessoas, quando descobriram que Jesus Cristo não era aquilo que elas esperavam, muitas se desiludiram, como se desiludiram com Jesus, e foram embora. Muitas mesmo ficaram desiludidas porque esperavam em Jesus uma coisa, e na verdade Jesus era outra, totalmente antagônica ao que elas esperavam. Elas esperavam de Jesus pão e peixe. Jesus vem pregando o reino de Deus, trazendo salvação. E a primeira mensagem que Jesus prega não é a sua vitória vai ter sabor de mel. A primeira mensagem que Jesus prega não é quem te viu para baixo, para te enxergar vai ter que colocar um binóculo e olhar para cima. A primeira mensagem que Jesus prega não é Deus vai colocar os inimigos debaixo dos teus pés. A primeira mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que Jesus falou? No capítulo 24 de Mateus, ele disse assim: os discípulos perguntam, Senhor, quando acontecerá a destruição do templo? Que sinais haverá na tua vinda e no fim do mundo? Jesus falou assim: acautelai-vos que ninguém nos engane. Surgirão muitos, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. E Jesus vai dar a definição dos sinais que antecederiam a destruição do templo, o arrebatamento da igreja e o fim do mundo. E Jesus diz assim: e quando o evangelho do reino for pregado a todas as criaturas, a todas as nações, então virá o fim. Escute, Jesus disse assim, Lúcia: quando for pregado o evangelho do reino, então virá o fim. Sabe o que é que tem que se deixar de pregar? O evangelho do reino. É por isso que eu prego e digo: a teologia da prosperidade que é pregada por muitos